A sátira surrealista do cinema de Luis Buñuel português chocou a burguesia em todos os lugares por onde foi exibida. Nascido em uma família abastada, iniciou seus estudos universitários em uma prestigiada e elitista Universidade de Madrid, onde se tornou amigo de Pepín Bello, Federico García Lorca e Salvador Dalí, que posteriormente viriam a influenciar fundamentalmente suas obras. Em 1920, fundou o primeiro cineclube espanhol, e em 1925 foi viver em Paris, onde se tornou estudante de cinema. Durante esse período, Buñuel também estagiou como assistente de vários importantes realizadores cinematográficos, dentre os quais podemos destacar Jean Epstein. No ano de 1929, com o financiamento da mãe de Buñuel, o diretor lançou junto com Dalí o experimental Um Cão Andaluz. A dupla concordou em utilizar fragmentos de sonhos que os dois tiveram para produzir a obra e que nesse filme não seriam aceitas imagens que pudessem ter explicações racionais. Afirmando que o cinema nasceu para expressar a vida do subconsciente, os autores buscavam ativar a sensibilidade do público. O clássico da vanguarda europeia se tornou grande sucesso e, ao mesmo tempo, foi considerado um escândalo. A cena onde um globo ocular é cortado por uma navalha provocou gritos, desespero e até mesmo desmaios na plateia. Após isso, Buñuel e Dalí foram prontamente admitidos no grupo surrealista de André Breton, onde diversos artistas criticavam a sociedade que havia tornado o homem racionalista e vazio. Enfin, tout le monde était terrifié, ils ne comprenaient pas le film, mais quand même, ça a eu un grand succès. Je me rappelle bien qu'à la fin de la séance, quelqu'un a demandé « Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous ne comprenons rien. » Alors Buñuel, avec son air farouche comme toujours, il a dit « Eh bien, c'est très simple. C'est une invitation au crime et au viol. » Des idées, ce n'est pas d'idées. C'est des instincts. Nous étions contre la technique, contre l'art, contre les plans soignés, tout ça. De notre point de vue, alors la chose qui m'intéressait, c'était raconter quelque chose, n'importe comment. On a dit après, on ne peut pas trouver du cinéma, c'est pas de l'art, c'est horrible. Ça nous plaisait beaucoup, justement. O segundo e último filme da dupla, A Idade do Ouro, abordou de forma irônica os dogmas da sociedade católica e capitalista, mostrando como o moralismo e a hipocrisia reprimem os sentimentos humanos. Polêmico, irônico, poético e revolucionário. Um filme constituído de imagens desejantes, polissêmicas e provocadoras. Le Âge d'Or, ou para nós no Brasil, A Idade do Ouro, ficou apenas 6 dias em exibição. Chocou tanto a moral da época que logo foi retirado de cartaz. Cumprindo seu papel de revolucionário e provocador, foi atacado ferozmente pela imprensa conservadora e por grupos integralistas, que depredaram o cinema, agrediam pessoas que saíam das salas onde o filme era rodado e rasgaram os quadros da exibição surrealista de Joan Miró e Yves Tanguy, que acompanhavam a projeção. Em nome da moral e da manutenção da ordem, o prefeito Jean Chiat proibiu a divulgação do filme em Paris, sendo censurado pelo governo francês por 50 longos anos. Além de tudo isso, o próprio Papa ameaçou excomungar o diretor Luis Buñuel por blasfêmia. O simbolismo, abundante na obra de Buñuel, aparece nesse filme quando burgueses são representados como escorpiões. Além dos filmes do diretor espanhol serem marcados por uma crítica feroz ao catolicismo e à burguesia, o autor desprezava o cinema comercial e hipnotizador que não contava poesia e não perturbava a tranquilidade do espectador. Apesar de muitas aclamadas pela crítica, as principais obras de Luis Buñuel continuaram carregadas de uma áurea polêmica. O diretor, que durante a sua vida afirmou que, nas mãos de um espírito livre, o cinema é uma arma magnífica e perigosa, lançou em 1933 o documentário Terra Sem Pão, onde narra de forma bruta o cotidiano de uma aldeia espanhola profundamente miserável e em estado quase selvagem. O filme foi censurado pelo governo, que alegou que as imagens eram uma visão distorcida da Espanha para o estrangeiro. Détail curieux, dans les villages des urbains, nous n'avons jamais entendu une chanson.
Parfois, on voit courir au milieu du village un misérable petit ruisseau qui descend de la montagne. L'été, il n'y a pas d'eau trop dans le village que celle-ci, et les habitants l'utilisent malgré la saleté répugnante de son lit. Voici quelques scènes surprises au passage. Le ruisseau sert à tous les usages. Ao decorrer da Guerra Civil Espanhola, exilou-se na França, partindo em 1938 para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Los Angeles como dublador dos estúdios Warner. Quando a perseguição aos comunistas nos Estados Unidos começou, o diretor se viu obrigado a fugir de novo e mudou-se para o México, onde mesclou crítica social ao melodrama e criou obras extremamente poéticas, sendo a principal O Anjo Exterminador. Seu reconhecimento foi tão grande que o general Franco o convidou para voltar à Espanha. Em 1960, sob as críticas de outros exilados republicanos, regressou à sua terra natal para realizar Viridiana. O filme ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes e rapidamente causou um enorme escândalo na Espanha, onde foi proibido por revelar uma paródia impiedosa dos conceitos habituais de caridade e virtude cristãs. O sucesso internacional de Viridiana fez com que os europeus se interessassem pelo já esquecido Buñuel. Depois de dirigir alguns filmes no México, Buñuel decidiu concentrar suas energias na França, onde lançou com Catherine Deneuve, Belle du Jour e Tristana, filmes que, como tantos outros do diretor, apresentam personagens femininas fortes. Logo depois, afirmando que a burguesia fede e quer ficar rica, lançou sua mais célebre obra, O Discreto Charme da Burguesia. Este foi um dos últimos filmes do diretor, que morreu 10 anos depois. Buñuel, comme tous les surréalistes d'ailleurs, veut en finir avec l'ordre bourgeois et il choisit la table et la nourriture parce que c'est là que la bourgeoisie est la plus visiblement ordonnée. Et un peu, Buñuel nous dit, attention, il y a dans ce monde bourgeois, il y a un grand nombre de fausses révoltes ou de non-révoltes ou de postures de révolte. J'aime la liberté et donc la société bourgeoise me semble abominable. Et nous vivons dans une société en pleine injustice dans tous les terrains, dans tous les sens. Donc je déteste notre société à cause de son injustice. Misturando o sonho com a realidade fútil, Buñuel foi consagrado pela mesma classe social que criticava. O filme foi premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1973. Regarde!